Namastê, meus amigos! Como vocês estão hoje? Espero que estejam sorrindo, de boa, coração leve e prontos para ouvir um assunto que pode mudar a forma como vocês enxergam o relacionamento de vocês. Porque hoje eu quero falar de uma pergunta que vocês me fazem direto. De verdade, quase todo dia eu recebo isso. Sumit, tô namorando um indiano. A gente tá junto faz 6 meses, 1 ano até 3 anos. Tá tudo lindo, ele me trata bem, a gente se ama, viaja junto, fala de futuro. Mas quando eu toco no assunto casamento, ele foge. Fala mais pra frente, fala agora não, fala não tô pronto. Por que isso acontece? E olha, meus amigos, essa dúvida não vem de uma ou duas pessoas. São centenas de mulheres que me escrevem. Umas pelo Instagram, outras comentam no YouTube, outras até marcam consulta comigo. E quando eu escuto as histórias, todas parecem iguais. E a resposta não é, ele não te ama. A resposta não é, ele tá te usando. Claro, existem homens ruins em qualquer lugar, mas nem todo indiano é assim. Muitos amam de verdade suas parceiras brasileiras. Mas a real é a seguinte, o maior motivo de um indiano namorar você, mas não casar, é por causa de um medo. O medo do divórcio. Sim, meus amigos, essa palavrinha divórcio causa um medo tão grande no coração dos homens indianos e nas famílias deles, que mesmo apaixonados, eles travam na hora do casamento. E nesse vídeo eu quero te explicar exatamente por quê. Vou te contar. Por que os homens indianos e as famílias deles têm tanto medo do divórcio? Como funciona o divórcio no Brasil e na Índia? Porque às vezes, sem perceber, as brasileiras deixam esse medo ainda maior. E por fim, o que você pode fazer se está levando o seu relacionamento a sério e quer casar com seu parceiro indiano. Então senta aqui comigo e escuta com atenção. Eu prometo que até o final você vai entender uma coisa que talvez ninguém tenha te explicado antes. Seção 1. O contexto cultural. Vamos começar falando de cultura. No Brasil, namorar é natural. Você conhece alguém, curte a pessoa, começa a sair, vira namoro. Se dá certo, depois de 1 ou 2 anos, pensa em casar. É o caminho normal. A sociedade aceita, a família apoia. Na Índia, é diferente. Por muitas gerações, os casamentos eram arranjados pelas famílias. E até hoje, em 2025, isso ainda é comum. Claro que os casamentos por amor estão crescendo, principalmente nas grandes cidades. Mas para muita gente, casamento não é só sobre 2 pessoas. É sobre 2 famílias que se juntam. Agora imagina, você está namorando um indiano. Para você, casar é uma escolha pessoal. Para ele, não é só a escolha dele. Os pais, os tios, a comunidade inteira podem dar opinião. E na cultura indiana, ignorar a opinião da família é muito difícil. Isso já faz o casamento pesar muito mais para ele do que para você. Mas aí vem a grande questão. E se não der certo? E se depois de casar rolar uma separação? No Brasil, o pessoal pensa, tá bom, não funcionou, a gente se separa, segue a vida. Na Índia, o pessoal pensa, se não der certo, o nome da família vai pro chão. Percebe a diferença? Para um lado, o divórcio é parte da vida. Para o outro, o divórcio é uma tragédia. Esse jeito diferente de pensar é a raiz do medo. Seção 2. O divórcio no Brasil. Agora deixa eu explicar como funciona o divórcio no Brasil. A lei brasileira dá flexibilidade. Se o casal quer se separar e não tem filhos nem bens grandes para dividir, é simples. Vai num cartório de notas, assina uns papéis e pronto. O casamento acaba rapidinho. Claro, se tem filhos, aí precisa ir pela justiça, porque é preciso decidir guarda, pensão, visita. Demora um pouco mais, mas ainda é um processo claro. O ponto importante é, no Brasil, o divórcio não é super complicado, é aceito, é normal, não leva uma eternidade. A sociedade também aceita. Se alguém se divorcia, o pessoal não fica cochichando tanto. Muitas vezes até falam, melhor separar do que viver infeliz. E muita gente casa de novo, encontra outro amor e toca a vida. Então, para uma brasileira dizer, se não der certo a gente se separa de boa, é algo natural, não é negativo.
é só realista. Mas para um indiano ouvir isso, é como se caísse uma bomba no colo dele. Seção 3. O divórcio na Índia. Porque na Índia, divórcio é pesadelo. Não existe essa opção de cartório, só existe o processo judicial. Isso quer dizer que se um casal quiser se divorciar, tem que ir para o tribunal. Se os dois concordarem, podem pedir o divórcio por mútuo consentimento. Mesmo assim, o juiz geralmente dá um tempo de espera, 6 meses em média, antes de oficializar. Nesse período, muitas vezes mandam um casal para aconselhamento para ver se não dá para reconciliar. Ou seja, até no caso mais simples, demora 1 ano ou mais. Agora, e se um não concordar? Se um quiser se separar e o outro não? Aí vira um divórcio litigioso. E meus amigos, isso pode durar anos, 5 anos, 10 anos, às vezes até mais. A dor emocional, o custo financeiro, a humilhação social, é tudo muito pesado. É por isso que os indianos pensam 1000 vezes antes de casar. Eles sabem, depois de casar, separar nunca é simples. Seção 4. Por que os indianos têm tanto medo do divórcio? Vamos aprofundar no medo. Por que o indiano teme tanto o divórcio? Reputação da família. Na Índia, a honra da família vale muito. Se rola um divórcio, todo mundo sente vergonha. Os parentes falam, os vizinhos comentam, a comunidade pergunta. Para os pais, isso é devastador. Estigma social. O divórcio ainda não é normalizado. Sempre tem cochicho. Por que separaram? De quem foi a culpa? Pessoas divorciadas, principalmente mulheres, ainda sofrem preconceito. Risco financeiro. Divórcio pode envolver divisão de bens, pensão para os filhos. Para o homem, isso parece uma ameaça enorme. Custo emocional. Os processos são longos e estressantes. A família inteira acaba envolvida. Incerteza. O sistema é tão lento que ninguém sabe quando acaba. Às vezes arrasta por uma década. Então, quando um indiano escuta uma brasileira falar, se não der certo, a gente se separa tranquilo, ele entra em pânico. Para ele, divórcio não é uma opção, é uma condenação. Seção 5. O papel da família na Índia. Agora bora falar das famílias. No Brasil, casamento é entre 2 pessoas. A família é importante, mas não manda em tudo. Na Índia, casamento é entre 2 famílias. Pais, tios, tias, até vizinhos. Todo mundo opina. Se o casal briga, a família entra na hora. A sogra pode implorar: minha filha, não se separa. Se ajusta, tenta mais um pouco. O pai pode pressionar o filho: pensa no nosso nome, não traz vergonha para casa. Divórcio não fica só entre marido e mulher, vira novela familiar. E é por isso que os homens indianos têm ainda mais medo. Eles não querem ver os pais passando vergonha. Seção 6. Brasil, ex-Índia, o choque de mentalidades. Aqui está o choque. No Brasil, casamento é amor, parceria. Se não der certo, divórcio existe. Na Índia, casamento é família, sociedade, reputação. Divórcio é tragédia. Agora imagina, você, brasileira, namora um indiano. Você pensa: a gente se ama e se um dia não funcionar, a gente se separa numa boa. Ele pensa: meu Deus, ela já está cogitando separação. Se eu casar, minha vida pode virar um inferno. Esse desencontro de mentalidade é o centro do problema. Seção 7. Exemplos reais. Deixa eu contar uns casos que parecem novela, mas são bem comuns. Ana e Raj. Ana brasileira, Raj indiano. Namoraram 3 anos. Raj amava ela, mas nunca tocava no assunto casamento. Por quê? Porque o primo dele se divorciou. E até hoje a família escuta a fofoca da vizinhança. Camila e Arjun. Camila queria casar, mas os pais de Arjun diziam: mulher brasileira não fica casada, logo separa. Mesmo apaixonado, Arjun hesitou. Mariana e Vikram. Mariana achava que Vikram não era sério, mas na real ele era sério demais.
só que estava apavorado com a ideia de processo judicial se desse errado. Percebe? Não são casos isolados, é padrão. Seção 8. O que a brasileira pode fazer? E aí, o que você pode fazer se ama seu indiano e quer casar? Tirar o medo. Fala claramente: eu não vejo o divórcio como uma saída fácil. Para mim, casamento é compromisso para a vida. Respeitar a família. Mostra para os pais dele que você valoriza a família e as tradições. Conversar sobre o futuro. Fala de filhos, dinheiro, responsabilidades, sem deixar dúvida. Ter paciência, não pressiona, mostra que entende o peso cultural. Provar compromisso. Aprende a cultura, apoia ele na frente da família, seja constante. Quando ele sentir que você está firme de verdade, o medo dele vai diminuindo. Seção 9, conclusão. Então, meus amigos, agora vocês entenderam. O motivo pelo qual muitos indianos namoram brasileiras, mas não casam, não é falta de amor, é medo. Medo do divórcio. Esse medo vem da lei indiana, da pressão familiar, do estigma social. É real e é forte. Mas se você conseguir mostrar seriedade, compromisso e respeito pela família, esse medo vai embora. E aí, sim, o casamento pode acontecer. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com as amigas. Elas também precisam ouvir essa verdade. E se você quiser falar do seu caso pessoal, pode me mandar mensagem no Instagram. Eu faço consulta individual, explico direitinho como entender o jeito do seu parceiro indiano. O link está na descrição. Valeu, meus amigos. Fiquem bem, se cuidem. E lembrem, seu amigo indiano volta logo logo. Namastê!